aqui. Eu fui lá no Classroom e baixei a aula para poder colocar o PDF aqui. Deixa eu colocar um pouquinho maior essa tela do lado de cá. Aí, beleza. Cadê a barra lateral? Até isso aqui na paleta. A paleta aqui, geralmente eu gosto que ela fica do lado... Desse lado aqui, né? Eu nem sei como é que faz para poder trocar ela de lugar aqui nesse caso. Mas deixa eu ver se a caneta está respondendo. Está respondendo. Vamos lá, então? 28 minutos? Nossa, Deus. Hoje a gente vai falar vai dar continuidade, na verdade, né? Para falar da regra de 3/8 de Simpson. Na aula passada a gente falou... No Windows fica uma cruzeta, né? No Mac não fica essa cruz aqui, né? No ponteiro. Na aula passada a gente falou da regra de 1/3 de Simpson, né? Agora, qual que é a mudança agora? Lembra que a gente pegava o quê? A gente pegava 3 pontos e a cada 3 pontos a gente pegava e fazia o quê? A gente pegava e fazia uma parábola que passava por esses 3 pontos, até a sensibilidade aqui está diferente, né? Ou seja, do x0, a gente pegava um x0, um x1 e um x2. Agora, o que acontece? A gente vai usar outro polinômio interpolador, porque antes de falar propriamente da regra de 1/3 de Simpson, de 3/8, o que ela diferencia da outra, que era 1/3 de Simpson? Vamos lembrar um caso particular de um polinômio que eu vou utilizar na aula de hoje, que era um caso particular do polinômio interpolador de Newton, que é chamado de Gregory Newton, né? Qual que é a diferença desse polinômio para o de Newton? Porque os pontos, eles são igualmente espaçados, tá vendo? A diferença do x1 para o x0, do x2 para o x1, do x3 para o x2, todos é h. Então, agora nós vamos usar um polinômio interpolador de grau 3, ao invés de usar a parábola, né, que a gente usou na aula passada, ou seja, agora nós vamos fazer o quê? Os coeficientes até a ordem 3. Aqui eu coloquei para vocês o quadro das diferenças divididas, está na próxima página. Aqui o quadro. Vou ficar um pouquinho maior aqui. Esse aqui é o quadro das diferenças divididas, tá vendo? Do polinômio de Newton. Qual que é a diferença aqui? Primordial é porque a distância entre esse x0 e esse x1, do x1 para o x2 e do x2 para o x3, essas diferenças elas vão ser h, ou seja, ela vai ter o mesmo passo. Enquanto que no polinômio de Newton não necessariamente isso acontecia, né? Ou seja, essa aqui estão as fórmulas da diferença dividida de ordem 1, tá vendo? Que é simplesmente esse menos esse, né? A gente fazia a subtração e dividia por esse menos esse. Só que o x1 menos o x0 é exatamente o h, tá vendo? Aqui, do mesmo jeito, o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1, só que o x2 menos x1 também é o h, e assim vai. Então, essa aqui era a diferença dividida de ordem 1. Essa aqui é de ordem 2, ou seja, eu vou pegar esse menos esse e dividir agora por x2 menos x0. Só que x2 menos o x0 tem 2h, tá vendo? A diferença de um para o outro, 2h, tá vendo? Então, a gente faz essa conta do mesmo jeito aqui, né? Esse menos esse, dividido por x3 menos o x1. Aqui nós vamos ter, conserva a base, multiplica os expoentes, beleza? Conserva a base, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, para poder fazer essa fração aqui, ó. Você vai ter exatamente isso aqui. Daqui do mesmo jeito, e a ordem 3 que a gente vai precisar é exatamente o passo final, que é esse menos esse, né? Só que é dividido agora por x3 menos o x0. O x3 menos o x0 é 3h, é esse tamanho todo aqui, ó, 3h. Então, conserva a base, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter o operador de diferenças divididas de ordem 3. Então, esse aqui é um caso particular do polinômio de Newton, que a gente já viu. Então, vai ficar assim, ó, o polinômio. Vai ser o D0, que é esse primeiro camarada que aparece aqui, ó. Deixa eu caçar a lupinha. É esse aqui, ó, D0. Depois o D1 é esse camarada. O D2, quem que é? É esse aqui.
E o D3, quem que é? É esse aqui. Lembra que era, no caso aqui, a gente pegou a progressiva, né? A progressiva a gente olha aqui o lado de cima da tabela. Então, o coeficiente o polinômio de grau zero, aqui o monômio de grau zero é o D0. Aqui é o monômio de x menos o x0, é o de grau 1 que acompanha. Depois, x menos x0, que multiplica x menos x1, é o de grau 2, é o operador de diferença dividida, esse aqui, ó, né, que acompanha. E, por último, o D3 é esse aqui. X menos x0, x menos x1, x menos x2. Ou seja, é exatamente um caso particular do polinômio de Newton. A diferença é que o passo aqui vai ser exatamente h. Beleza? Esse é um caso particular mesmo. Então, aqui eu vou ter os operadores de diferença dividida. Eu reescrevi aqui de novo, o D0, o D1, o D2 e o D3. Aí que vem o pulo do gato. Olha para vocês verem. Eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou escrever, vou fazer a mudança de variável x menos o x0. Eu vou chamar, sobre h, eu vou chamar de ux, porque o x, esse u aqui é uma nova variável que ela depende de x. Então, o que acontece? Usando o fato das abscissas serem igualmente espaçadas, ou seja, o x1, ó, isolando aqui, ó, quando você isola aqui, ó, x menos o x0, vai ser exatamente o x vezes h, que é exatamente essa expressão aqui, ó. Por quê? Eu vou precisar disso para poder substituir aqui no polinômio, não vou? Ó, o polinômio eu tenho x menos x0, x menos x0, x menos x1, x menos x0, x menos x1 e x menos x2. Qual que é o objetivo? Mudar a variável x para a variável u que depende de x, tá vendo? Então, aqui, o próximo, como é que ficaria o próximo? X menos x1, que eu vou precisar desses três camaradas aqui lá no polinômio de Newton, de Gregory Newton, não vou? Ó, x menos, esse camarada aqui é exatamente o x1. Porque, ó, pra você ver, ó, aqui eu tenho um x0, aqui eu tenho um x1 e aqui eu tenho um x2. Então, esse x1, como o espaçamento aqui é exatamente h, então esse x1 aqui eu posso escrever ele como sendo x0 mais h, tá vendo? Você saiu do x0, somou h, chegou aqui. O x2, ele vai ser quem? Ele vai ser o x0 mais duas vezes h, né? Porque eu saí do x0, fui para cá, depois vim para cá. Então aqui, ó, exatamente, esse aqui é o x2 da história. Aqui eu posso associar esse camarada com esse primeiro, que é o que eu fiz, tá vendo? A associatividade da soma. Então, x menos x0 menos h. Só que x menos x0, se vocês olharem aqui, ele é exatamente o x vezes h. Então, esse camarada aqui é o x vezes h menos h. Coloquei o h em evidência. Beleza? Fiquei com esse termo. Tranquilo para todo mundo aí? Clevison, sim. Marcos também. Zé Danilo, tá tranquilo? Beleza, então. Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Eu associei o x com o x0 primeiro. Tá vendo? E aí, esse menos aqui, ó, menos com mais deu menos 2h. No lugar do x menos x0, eu troquei por ux vezes h. Coloquei o h em evidência. Fiquei com isso aqui. Agora, como é que eu vou reescrever meu polinômio? De ordem 3, né? Por que de ordem 3? Porque agora eu vou, ao invés de usar 3 pontos, eu vou usar 4 pontos, beleza? Vou usar 4 pontos porque é o polinômio de Gregory Newton. Então, aqui eu vou ficar com y0, lembrando que esse y0 aqui é exatamente o d0, né? Esse camarada aqui é o d1 da história, esse camarada aqui é o d2 e esse camarada aqui é o d3 lá da história, né? Esse camarada aqui é exatamente o x menos o x0. Esse camarada aqui, ó, é exatamente, lembra que eu tenho que multiplicar x menos x0 que multiplica x menos x1? Aqui, ó. X menos x0, x menos x0, x menos x1. Depois, x menos x0, x menos x1 e x menos x2. Então, quando eu multiplico esses camaradas aqui usando a mudança de variável que a gente fez, esse aqui é exatamente o x menos o x0 da história. Esse aqui é o x menos o x1. Esse aqui é o x menos o x0. Esse aqui é o x menos o x1. E esse aqui é o x menos o x2. Tranquilo? A letra ficou pior do que... Minha letra já não é boa, mas ficou pior que parece na versão do Windows. Então, esse é o novo polinômio
de grau 3 na variável u de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer fazer a integração numérica, né? O objetivo da integração a área abaixo do gráfico da curva, utilizando o quê? Um polinômio interpolador que aproxime da função. Então, eu estou em busca desse objetivo. Então, vamos lá. Simplificando, aqui eu só simplifiquei. Esse aqui é o mesmo polinômio dado anteriormente aqui, tá vendo? Esse aqui é o mesmo polinômio. Só que agora eu coloquei exatamente. Aqui eu tenho os operadores. Aqui na tabela, tá vendo que eu tenho esse termo aqui do meio, ó. Esse termo do meio é exatamente igual a esse, tá vendo? E esse termo aqui é exatamente igual a esse. E esse termo aqui é exatamente igual a esse. Então, eu vou utilizar essa simplificação, eu utilizei exatamente esses termos para mim obter esses polinômios aqui, tá vendo? Esse ux ao cubo que eu obtive aqui, ó, foi exatamente usando aquela simplificação que eu tinha aqui na tabela. E aí, agora eu coloco no lugar desse delta de y0 aqui, eu coloco o valor dele, que é exatamente esse, tá vendo? Esse camarada aqui, ó. No lugar desse camarada aqui, eu troco por esse, tá? Opa, cadê? Aqui. Esse camarada aqui eu troco por esse. E esse camarada aqui eu troco por esse. Então, esse polinômio aqui é um polinômio de Gregory-Newton, que ele depende o quê? Agora ele depende... Isso aqui são números, né? Isso aqui é a imagem do x2, isso aqui é a imagem do x1, né? Isso aqui é a imagem do x0, isso aqui são números, né? São os coeficientes. E as variáveis do polinômio é exatamente esse aqui, ó. Então, esse aqui é um polinômio de grau 3, na variável u. Beleza? Então, agora, a gente está pronto para poder utilizar esse polinômio de Gregory-Newton. Aí você pergunta, por que você não usou o polinômio de Lagrange, por exemplo? Poderia ter usado o polinômio de Lagrange, só que o polinômio de Lagrange, para quando você usa 4 pontos, ele dá uma conta bem grande, entendeu? Eu achei esse polinômio de Gregory-Newton, achei ele mais compacto para poder fazer a conta que vem a seguir. Por isso que eu não usei o polinômio de Lagrange. Então, agora nós vamos utilizar esse polinômio de Gregory-Newton, que passa por esses 4 pontos, tá vendo? Então, polinômio de grau 3 passa por esses 4 pontos para calcular a integral. Observe que minha integral agora, tá vendo? Eu vou trocar o f de x por P3. Então, isso aqui vai ser o quê? O polinômio interpolador que vai aproximar a área da integral. Primeiro, eu vou trocar os limites de integração, ou seja, eu vou sair da variável x e vou para a variável u. Então, se o x for igual a x0, lembra que o x menos x0 sobre h é exatamente a variável, o u de x, que eu chamei lá na mudança de variável, né? Se o x valer x0, então significa que vai dar, o u de x vai dar 0, beleza? Colocar x0 menos x0 vai dar 0, 0 sobre h dá 0. Agora, se o x for x3, então vai ficar x3 menos x0. Mas vocês lembram que x3 menos x0, ele dá exatamente 3h. Por que dá 3h? Porque você começa no x0, depois você anda h, vai para o x1, você anda mais h, vai para o x2, depois você anda mais h, vai para o x3. Então, o x3 menos o x0, tá vendo? Essa distância aqui é exatamente 3h. Faz a conta, corta esse h. Então, os limites de integração na variável u vai dar 0 e 3. Tranquilo aí? Tranquilo com o Marcos, José Danilo também, Cleverson também. Beleza. Tá. Agora, ó, pra você ver, ó. Essa aqui é a minha mudança de variável. Então, vai implicar que, logicamente, se você pega o x vezes h, tá vendo aqui? Eu só multipliquei cruzado, para por quê? Porque a minha integral eu tenho dx, tá vendo? Esse dx aqui eu vou ter que trocar por um equivalente na variável u. Então, ó, se eu isolo isso aqui e derivo isso aqui em relação a ux, a derivada desse lado em relação a ux vai dar h, tá vendo? E a derivada, ou seja, quando você calcula o dx desse lado aqui vai dar h, que é constante, vezes a derivada desse ux, tá vendo? Então, no lugar do dx, eu vou trocar por h, na verdade eu já tirei o h para fora, né? Vezes a derivada do ux.
Ficou claro a mudança de variável? Ó, o x0 eu troquei por 0, o x3 eu troquei por 3, e aqui eu tenho um polinômio na variável u. Eu coloquei esse x aqui só para lembrar que esse u, na verdade, ele depende de x, né? Usando essa mudança de variável. Mas se você quiser simplesmente ignorar esse x aqui e fazer o polinômio na variável u, né? Pode, né? Na verdade, tem alguns livros que até fazem isso, né? Deixa só em relação a u. Então, vamos lá para a conta, né? Lembra que o polinômio que eu quero integrar é esse aqui, ó. É exatamente esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o polinômio que vai ser integrado na variável u. Tá vendo? Esse u aqui, ó, é a variável que eu vou integrar. Esse pessoal aqui é tudo constante, beleza? Ele pode sair para fora da integral, inclusive. Então, vamos lá. Vai ficar uma continha um pouco grande, mas não é nada difícil, não. Porque aqui é integrar polinômio, né? Integrar polinômio é fácil. Então, beleza. Tem o h, integral de 0 a 3. Esse aqui é o polinômio, tá vendo? Eu tive que quebrar ele em dois pedaços, porque ele não coube aqui numa linha só, né? Ele não coube. Então, esse camarada aqui é o polinômio, tá vendo? Na variável, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é um x, esse aqui é constante, esse aqui é mais variável. Eu estou derivando em relação à variável u, tá vendo? Aqui eu fiz uma quebra, porque não coube na mesma linha. Essa aqui é o de grau 3, né? Que aparece lá no polinômio. Então, integral da soma, soma das integrais, como aqui as variáveis é tudo tranquilo de ser integrado, tá vendo? Essas variáveis aqui é tudo facinha de integrar. Então, eu coloquei o h em evidência. A minha primeira primitiva, né? A minha primeira primitiva é essa, em relação a isso aqui. A minha segunda, esse camarada saiu para fora, a primitiva de ux deu ux quadrado sobre 2, é a minha segunda primitiva. A minha terceira primitiva, eu conservo sempre a constante, tá vendo? Pode sair para fora. Aqui ficou a primitiva desse combo aqui, dessa subtração, é exatamente essa aqui, ó. Esse aqui eu continuo com h em evidência, beleza? Para fazer essa segunda parte aqui da soma. Então, vem para cá. Conservo a primitiva desse combo aqui, dessa soma e subtração. A primitiva deu essa aqui, ó. Essas contas são fáceis, é só somar um e dividir, beleza? E substituir os limites de integração. Então, não é conta, não é nada complicado de se fazer, não. Então, quando você faz isso, a conta só é um pouquinho grande, mas é fácil, não é difícil, não. Ó, quando você faz isso, aqui eu já substituí os limites de integração aqui da página anterior, beleza? Esse limite de integração aqui, eu coloquei 3. Aqui vai ficar 3y0 menos 0. Aqui vai ficar 9 sobre 2, né? Substituindo 9 sobre 2, que multiplica isso. É exatamente essa conta que está aqui, ó. Essa conta que está aqui. 9 menos 9 sobre 2. De onde que obteve esse aqui, ó? É exatamente daqui, ó. 9, cadê? Aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, coloca 3, vai dar 27 sobre 3, vai dar 9 aqui, menos 9 sobre 2, dessa outra parte aqui. Isso aqui é constante, tá vendo? A constante, ela tá aqui. Fiz a conta, né? Aí depois você junta os y0, né? Tem y0 aqui, tem y0 aqui, tem y0 aqui, tem y0 aqui. Aí junta os y0, deu essa quantidade aqui. Junta os y1, tem y1 aqui, tem y1 aqui, também, tá vendo? Tem y1 aqui. Depois junta os y2, tá vendo? Junta os termos semelhantes, y1, y2, y3 e y0. E aí você vai ter exatamente essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, tá vendo que ela depende somente dos pontos, das imagens, tá vendo? Ela depende do y0, do y1, do y2 e do y3. Então, esse processo aqui, ele pode, isso aqui, lembrando que eu fiz para quantos pontos mesmo? Ó, o x0, o x1, o x2 e por x3. Eu fiz isso aqui para quantos pontos? Para 4 pontos, não foi isso? Opa, x3 não, y3.
Eu fiz isso para esses pontos aqui, beleza? Aí o que acontece? Eu consegui um polinômio interpolador de grau 3 que passa por esses pontos. Tá vendo que agora eu vou ter, ao invés de ter 2 subintervalos, eu vou ter 3 subintervalos? A cada 3 subintervalos. Então, por isso que quando eu faço a partição do meu intervalo AB, B menos A sobre N, esse N aqui, a quantidade que eu tenho que dividir, tem que ser múltiplo de 3. Por quê? Porque a cada 3, quando eu faço a generalização aqui, ó, a cada 3 blocos, ou seja, se eu conseguir emendar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu emendo isso aqui, ó, imagine que você pegou aqui o x4, x5, x6 e x6, né? Ou seja, 1, 2, 3, mais 4 pontos. Aí você tem as imagens deles aqui. Aí você vai fazer outro polinômio interpolador aqui, ó. Então, a cada 3, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tem que ser múltiplo de 3 essa divisão sua. Observe que esse camarada aqui, ó, que é a emenda, ele vai ser contado 2 vezes na história. Então, olha o que acontece quando a gente generaliza. Quando você pega 2 pedaços disso aqui, ó. Então, a primeira integral é de x0 até x3. A próxima integral, igual mostra no desenho aqui, vai ser do x3 até o x6, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Aí vai fazendo isso de 3 em 3, ou seja, 4 pontos. É 4 pontos, localizar aqui na câmera, 4 pontos e 3 subintervalos, beleza? A cada 4 pontos, eu tenho 3 subintervalos e eu vou fazer um polinômio interpolador que passa por esses 3. Então, quando você pega isso aqui, ó, logicamente, essa fórmula aqui, a gente deduziu ela na íntegra para o início. Exatamente, essa aqui a gente fez na íntegra, usando o polinômio de Gregory Newton, a gente chegou nessa fórmula. O que a gente vai fazer agora é replicar, ou seja, a próxima aqui, ó, ela vai dar a mesma coisa que a anterior, só que vai mudar. Ou seja, aqui você foi de y0 até y3. Agora, esse y3 aqui, como ele está na emenda, observe que o y3 está na emenda aqui, tá vendo? Ó, esse camarada aqui, ó, ele está na emenda. Ele vai fazer o papel do y0, que seria o primeiro aqui da história. Então, vai ficar y3 mais uma quantidade, 3 quantidade, 3 quantidade e uma quantidade. Beleza? Então, uma quantidade, 3 quantidade, 3 quantidade e uma quantidade de novo. Então, esse padrão sempre vai repetir até a última, tá vendo? A última ele vai repetir com os últimos 4 pontos do mesmo jeito. Só que quando você junta isso tudo, olha o que vai acontecer. Logicamente, você vai colocar o 3/8 de H em evidência, né? Aí vai ficar o quê? Uma quantidade, 3, 3 e 1. Seria uma, né? Mas só que esse 1 aqui, eles concorda que ele soma com... Não é 2 vezes esse pedaço aqui, ó? Beleza? Esse pedaço aqui, ele somou, não somou? Esse aqui mais esse aqui, ó. Então, por isso que ficou 2. Então, ficou 1, 3, 3, 2. Aí volta 3, 3, 2. Por que esse 2? Porque esse aqui, na verdade, é 1 mais 1. Porque esse aqui vai estar na emenda do próximo bloco. Então, sempre vai ficar esse padrão. O 1, 3, 3, 2. Depois 3, 3, 2. Depois 3, 3, 2. Até chegar o último camarada. E o primeiro, ele sempre vai ser um só, tá vendo? E o bloco do meio sempre vai repetir esse padrão aqui, ó. Aí você começa do y0 e vai até o yn, lógico, né? O próximo aqui vai ser o y1, o y2, o y3 e assim vai, né? Até chegar no yn. Essa é chamada fórmula 3/8 de Simpson. 3/8 de Simpson, logicamente, por causa do 3/8 de H que está em evidência aqui, tá vendo? Isso é a forma chamada 3/8 de Simpson para o cálculo de integração numérica. Ficou claro? Ou não? Marcos ficou. Lembrando que só o resultado não vale. Só o resultado não vale. Tá vendo que aqui tem que mostrar de onde vem a fórmula, né? Esse trabalho todo que a gente teve aqui, ó, Célio. Deixa eu só mostrar aqui para você, recapitulando aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu
Você leu o conteúdo? Exatamente. Parece que vai ter um erro menor, exatamente o que eu estava comentando com o Cleverson na aula passada, no final da aula passada. Ele falou, e se a gente pegar mais pontos? Logicamente, a interpolação vai ficar melhor, vai ajustar melhor a curva original, que é a F. E quando você faz isso, consequentemente, você vai ter uma integração numérica mais fiel à função F, porque o objetivo aqui ó, é aproximar essa integração em F por esse polinômio de grau 3 agora, que a gente está chamando de polinômio de Gregory-Newton. Então, a gente deduziu aqui, Sérgio, ó, primeiro, como é que seria o polinômio de Gregory-Newton na variável u, depois a gente integrou, mudou os limites de integração para u, chegando nessa coisa grande aqui. Isso aqui é a fórmula compacta para o primeiro bloco, que vai esses três primeiros subintervalos aqui, que pega do x0 e vai até o x3. E aí depois, o que a gente fez? A gente pegou e emendou, né? Fez o próximo bloco aqui, ó. Por isso que tem que ser múltiplo de 3, a divisão aqui da partição H. Então, aqui o H, ele pode ser 3, ele pode ser 6, ele pode ser 9, ele pode ser 12. Ao passo que na forma de um texto de Simpson, teria que ser múltiplo de 2, porque a gente pegava só 3 pontos e pegava 2 subintervalos. Então, o H tinha que ser 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Então, aqui tem que ser múltiplo de 3. Então, as fórmulas mais comuns são o texto de Simpson, que a gente viu na aula passada, que pega 2 subintervalos, 3 pontos, faz uma interpolação utilizando o polinômio de grau 2, beleza? E a partir desse polinômio de grau 2, que a gente viu na aula passada, a gente deduz a fórmula e depois soma, né? Vai colando. A cada 2 subintervalos a gente vai colando. Aqui a gente vai colando a cada 3 subintervalos. A cada 4 pontos a gente tem um polinômio de grau 3, que é exatamente esse polinômio de Gregory-Newton que a gente deduziu. Então o padrão vai ser esse. Tranquilo? Para Marcos está tranquilo. Cleverson, Sérgio, José Danilo, tá tranquilo, hein? Tá indo. Beleza. Minha internet está ruim. Beleza. Tá bom. Vamos para um exemplo aqui para a gente poder fazer aquela comparação que o Marcos estava falando. Parece que vai ser melhor, né? O resultado aqui utilizando. Se bem que o texto de Simpson também é um resultado muito bom. Dependendo da função, não vê quase diferença um do outro, não. Vamos ver isso no exemplo aqui, ó. Vou utilizar a mesma função para efeito de comparação que a gente tinha feito anteriormente. Então, eu tenho uma integral aqui que vai de 0 até 2 da função exponencial de x ao quadrado. Beleza? Então, aqui, como tem que ser múltiplo de 3, eu peguei esses 3 valores aqui para n, ou seja, o h aqui, nesse caso aqui, eu vou ter 3 subintervalos só, né? Ou seja, o x0, o x1, o x2 e o x3. Nesse caso aqui, eu já vou do x0 até o x6, e nesse caso aqui, eu vou do x0 até o x... Não é traidor, né? Até o x9, beleza? Então, aqui, logicamente, eu tenho o resultado da minha integral, e aí eu vou pegar e vou comparar os resultados obtidos com métodos obtidos pela regra de um terço de Simpson. O objetivo é fazer essa comparação, né? Ou seja, utilizar um terço de Simpson, né? Que a gente viu, para poder ver qual que é melhor ou não. Então, o primeiro caso, na letra A, eu vou pegar o quê? Vou pegar o n igual a 3. Se o n é 3, então aqui eu só vou ter os pontos de x0 até x3. Aqui eu tenho suas respectivas imagens aqui embaixo, ou seja, do y0. Qual que era o padrão? O padrão era o quê? Era você pegar 3/8 de H, não era 3/8 de H. Nesse caso aqui, o H deu 2/3, tá vendo? Então, 3/8 de H, tá aqui. Esse camarada é o y0 e o padrão era o quê? 3 vezes y1, 3y2 e aí acabou, né? Ou seja, o y3 ficaria o primeiro e o último fica sozinho e o bloco do meio fica multiplicado por 3. Faz essa conta, deu esse valor aqui, ó. Esse valor aqui está um pouco longe ainda do 16, né? Mas está melhor do que o texto de Simpson, quando a gente viu lá. A gente vai ver com mais detalhe depois esses resultados. Agora, na letra B, eu vou utilizar n igual a 6. Se eu vou utilizar n igual a 6, então aqui eu divido por 6, tá vendo? Então, agora vai ficar 3/8 de H do mesmo jeito. Aqui vai ficar o y0. O padrão agora é 3y1 mais 3y2
mais duas vezes, né? Porque esse camarada aqui é o y0, esse é o y1, esse é o y2. Esse camarada aqui, ó, ele vai repetir duas vezes, porque ele vai estar na emenda. Ele vai estar na emenda de um bloco por outro. Então, aqui eu vou ter o y4, o y5 e o y6. Então, duas vezes o y3, mais 3y4, mais 3y5, e o último fica sozinho, né? Mais uma vez o y6. Faz essa conta, deu um valor já muito bom, né? Isso com n igual a 6. Com n igual a 9, melhora mais ainda. Olha para vocês verem. Com n igual a 9, vou ter três bloquinhos de... Vou ter três polinômios, né? De grau 3. A cada 4 pontos, eu vou ter um polinômio. Então, esse camarada aqui, ó, é o x0, x1, x2, x3. Esse camarada aqui, ele vai ter interseção. Né, Miguel? O Miguel chegou aqui agora para poder ajudar a aula. Beleza. Amor, pega o Miguel, por favor. Tá viciado na Alexa aqui, ele corre pro escritório para poder ver a Alexa aqui. Voltando aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, ele vai ter interseção, que é o y3 do primeiro bloco. Então, você vai usar o quê? x3, x4, x5, x6. Esse camarada aqui, ele vai ter interseção também. Então, ele vai ter duas vezes. E aí, por fim, eu vou usar o y6, y7, y8 e y9. Então, esse camarada aqui vai ficar sozinho e esse camarada fica sozinho. Então, 3/8 de H, novamente. Então, aqui, ó, esse aqui ficou sozinho. 3, 3, 2, 3, 3, 2. Vou circular o 2 aqui para chamar a atenção. E depois 3, 3 e uma vez, né? Chegou o final. Encontramos esse valor aqui, 16,563. Então, os exemplos são relativamente fáceis de serem resolvidos. E aqui vem a questão do erro, né? Que a gente vai ver, ó. Na letra A, a gente encontrou 19,507. Quando fez o erro relativo, deu 18. Deu 18,56. Na letra B, nós encontramos 16,883. Já caiu para 2,62. E no último, a gente encontrou 16,563. E aí caiu mais ainda, para 0,67. Voltando lá na aula anterior, quando a gente calculou para um texto de Simpson, olha os resultados aqui, comparação. A única coisa que eu achei diferente nesse camarada aqui, ó, foi no último item. Porque no primeiro aqui, ó, tá vendo que esse aqui melhorou, tá vendo? Você tinha 18 para n igual a 3. Logicamente, esse n igual a 3 aqui foi comparado com n igual a 2, né? Foi comparado com n igual a 2 para um texto de Simpson. Esse n igual a 6 aqui foi comparado com n igual a 4. E esse n igual a 9 aqui foi comparado com n igual a 8, para um texto de Simpson. Só que, ó, para você ver aqui, uma curiosidade aqui no último caso, esse n igual a 8 de um texto de Simpson deu melhor do que o n igual a 9 do 3/8. Porque nos outros casos, o 3/8 sempre ganhou, tá vendo? Esse camarada aqui é menor do que esse aqui é menor do que esse, mas esse aqui é maior, tá vendo? Esse aqui é menor, mas esse aqui é maior, tá vendo? Então, uma curiosidade, né? Ou seja, nesse caso aqui no item C, um texto de Simpson foi melhor do que 3/8 de Simpson. Tranquilo, gente? Dúvidas da aula de hoje? Foi uma aula meio sofrida, né? Com alguns ajustes técnicos, que o pessoal costuma chamar de gambiarra, né? Mas é o ajuste técnico. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa tela para cá. Deu certo. Espero que a gravação também fique boa, né? Porque eu coloquei para gravar, tá gravando. Espero que o Google Meet manda para mim poder colocar para vocês lá depois. Mas é isso. Dúvidas? O som possivelmente não vai ficar tão bom, né? Mas é o que deu para hoje. Vou ver se eu consigo resolver o problema do computador
até semana que vem. Tem uma aula de DO ainda, que vai ser possivelmente meio que igual hoje. Tranquilo, então. Bom dia para todo mundo. Boa tarde já, né? Já passou do meio-dia. Ah, talvez seja isso, que o negócio tava dando tanta zica, sério. Ah, meu Deus, eu nem percebi. Vocês acham que ficaram bom? Deu tanta zica na aula de hoje, no início. Eu acho que foi por causa do azul dessa camisa aqui. Beleza, então, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. A gente vai se falando aí no final de. Falou, até mais. Até mais. Olha, e o José Danilo falou que a internet dele até caiu, ó. Tá vendo? Até mais, Cleves. Com Deus. Marcos, até mais.